Olá, sou Maitê, psicóloga do programa Formação do Instituto Fazenda História. Estamos aqui no Instituto Polis para mais uma oficina presencial do projeto Formação Profissional para o Trabalho com Jovens, com apoio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E o tema da oficina de hoje é Adolescências e Histórias de Vida. Quando a história começa a ser contada? E aí, para isso, eu vou chamar a Anitta, que é psicanalista e psicóloga, né? Ela é mestre em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP e atua como supervisora clínica institucional de equipe do SUAS e do SUS. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Anitta. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia a todas, a todos, a todes. Obrigada. Tá bom. Bom, o Vinícius apresentou alguma coisa, falou alguma coisa de mim, né? E a ideia é que mais coisas possam serem, né, conhecidas a meu respeito, na medida que a gente vá tendo esse tempo juntos, né? Porque isso é uma coisa que me parece importante da gente considerar, assim, né? O tempo que a gente pode ter para poder saber do outro, né? E aí eu fiquei com vontade de falar mais alguma coisa em relação, né, nesse comecinho, assim, para vocês de mim, né, que tem a ver com a minha história e a minha história com o Instituto, né? Então, eu já fiz parte dessa equipe de formação, né? Então, foram 5 anos dentro do Instituto, trabalhando na equipe de formação, né? Então, isso também reflete um pouco o sentido de eu estar aqui hoje, né? Isso tem a ver com uma experiência, né, de relação, de história feita junto, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, porque, de alguma maneira, isso me faz lembrar, né, o que eu já pude viver, né, e o que eu posso vir a viver a partir do que eu pude viver, né, com o Instituto, fazendo história e com vocês, né. Bom, gente, eu fiz essa escolha, né? Acho que o Vinícius e a Maitê, na condução da organização das oficinas, eles dão muita abertura, né, para quem, né, fazem esse convite para estar abordando um assunto específico, e eu, na conversa com eles, poderia estar abordando algum outro assunto, né, mas me deu muita vontade de estar conversando com vocês sobre histórias de vida, né? Então, e vamos ver se vocês vão entender que isso tem importância, né, ou talvez reafirmar a importância, porque se vocês estão aqui, imagino que, de alguma maneira, né, acharam que era importante estar aqui. Então, e eu vou junto com vocês, caminhando para a gente reconhecer qual que é a importância, afinal, das histórias de vida, né, no trabalho com os adolescentes que estão em acolhimento. Então, é isso, gente. Assim, a ideia é que a gente possa ampliar, né, conversa nesses nossos encontros que a gente vai ter, né? Então, eu vou estar trazendo algumas ideias, né, algumas compreensões aí para contribuir nessa temática. Agora, tudo também vai ser a partir do que eu vou podendo escutar de vocês, o que vocês vão podendo escutar, o que a gente vai podendo pensar. Então, né, quando a gente faz essa pergunta que tem a ver com o título, né, do nosso encontro, né, uma pergunta, quando a história começa, né, isso é algo que pode nos trazer abertura, né, para querer saber mais, né, porque, às vezes, a gente vai ficar muito afetado com aquilo do presente, né? Então, o ato infracional, por exemplo, né? Então, nas discussões de equipe, quando eu estou com as equipes, isso está muito vivo. É isso que faz parte da história, né, de um adolescente, eventualmente, né? O ato infracional ou da adolescente, né? Agora, essa história começou no ato infracional? Quando que essa história começou, né? Então, essa é a nossa tarefa, poder olhar longe, olhar comprido também, né, para que aberturas possam, né, se constituir. Não estão dadas nessas aberturas. Há muito fechamento, há muito preconceito, né?
há muita violência de diferentes camadas aí, né? Então, o nosso trabalho não é pequeno, né? Mas a gente está junto. A ideia é que a gente possa contar um com os outros, né? Umas com as outras. Temos aí uma maioria feminina, enfim, né? Isso acontece muito, né, dentro da assistência, mas não é só, né? Temos aqui também representantes masculinos, enfim, né? E talvez, né, outros gêneros que a gente não fica sabendo porque a gente não se apresentou dessa maneira, né? A gente nem se apresentou, na verdade, só eu falei, né? Enfim, me apresentei brevemente. Então, assim, gente, qual que é a ideia agora, né? Então, considerando isso, esse trabalho que nós estamos aqui, né, nos dispondo a realizar juntos, eu queria saber se aquele pedido que eu fiz de vocês trazerem algum objeto, né, que evoque, que se conecte com uma lembrança de vocês, né, da história de vocês, se vocês trouxeram. Foi um pedido, né? Então, queria que vocês pegassem esse objeto e aí olhassem para a pessoa que está à sua direita, porque você vai fazer dupla com ela, né? Então, você vai apresentar o teu objeto para ela, né? Enfim, o que te lembra esse objeto, e ela vai apresentar o objeto dela para você. A ideia é dar essa mexida mesmo, bagunçar um pouco as estruturas, né? Para a gente poder seguir a nossa conversa. Então, a palavra ela vai ficar aberta, né, agora para quem se sentir tocado, tocada, né, de vontade de trocar um pouco e falar da sua experiência, né, porque você conversou um pouco, aqueceu, né, e aí está com essa história viva, né, sua aí, né, essa memória tá mais viva, imagino, né, porque você se pôs a contar essa história, né? Então, queria deixar aberto agora para quem quiser partilhar o seu objeto, colocar aí na roda e falar um pouco desse objeto aí para a gente, da sua memória. Bom dia, meu nome é Elaine. Meu objeto é um celular. Esse aqui é o novo C200 de mim. É o quê? É o novo C200. Esse celular aqui, eu comprei ele em 2003. Eu fui convidada a ir a um bingo, eu ganhei a cartela, e nessa cartela eu ganhei um dinheiro. Eu tinha filho pequeno, eu pagava aluguel, mas só que era um dinheiro que eu não esperava. E todo mundo tinha um celular, menos eu. Sabe o adolescente quando fala isso? Aí eu peguei e falei assim, eu vou comprar meu celular. E aí eu comprei e eu guardo ele com muito amor e carinho até hoje. Então, ele tem 21 anos, esse celular aqui. Olha! Legal! Ele tá aqui, ele tá com a capinha aqui atrás que eu perdi, mas é da Hello Kitty, a capinha. E eu guardo ele. Elaine, você tinha que idade quando você... 21 anos. 21 anos, legal. Você pode colocar ele só para a gente depois criar essa composição? Acha um lugarzinho aí. Ai, gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos cuidar dos objetos, vamos cuidar das memórias, né? Vamos cuidar da gente. Quem mais quer trazer seu objeto? Bom dia. Eu sou a Ana. Esse objeto aqui é uma pulseira e ele tem uma memória afetiva. Ele não, ela, né? A pulseira tem uma memória afetiva bem forte para mim. Na verdade, meu filho foi fazer um trabalho no Amazonas e para mim e para ele foi muito desafiador, porque foi sair de São Paulo, ir para a selva e se deparar com outras culturas. Para mim, tem um significado muito importante e também tem um significado porque eu tenho uma ligação muito forte com meu filho. Então, volta e meia, eu não trouxe esse objeto, eu não tive acesso a esse e-mail. Então, é porque eu sempre, volta e meia, eu ando com essa pulseira. Hoje ele não mora no Brasil e eu sempre estou mais próximo dele quando eu estou com a pulseira. Então, para mim, tem uma simbologia muito forte. Legal, vamos lá. Quem? Olha as relações aí aparecendo nos objetos. Bom dia a todos. Meu nome é Nicolas, tenho 26 anos, sou psicólogo. Eu trouxe aqui um copo de dose de uma bebida, um licor, não sei quem conhece, chamado Tolon Tolon.
Muito bom, inclusive. Eu comprei isso daqui na minha primeira viagem internacional que eu fiz, foi na Argentina. E ele me remete, né? Porque foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu amo viajar, é um dos meus hobbies. Já viajei para vários lugares do país. Quero conhecer o norte, que eu não conheço ainda, nordeste, enfim. E fora do país, foi lá na Argentina. Foi uma viagem incrível, onde eu conheci pessoas maravilhosas, onde eu experimentei um licor muito bom. E é isso. Eu pretendo ainda fazer muitas viagens e é o que ele me representa hoje. Então, quem gostaria de falar agora? Bom dia. Meu nome é Widman Luiz, mas por ser uma pronúncia, às vezes, não muito acostumado, a maioria me chamam de Luiz. Luiz. Minha formação é em serviço social, mas hoje estou atuando como orientador socioeducativo num SAICA. Bom, na verdade, o que me trouxe, remete uma lembrança, é a questão do relógio, né? Inclusive, é um Oriente, mas não é esse, mas é a mesma marca e o mesmo estilo. Me recorda a minha adolescência, aos 14 anos. Minha mãe era tabagista, meu pai etílico. Então, aconteceu a situação assim. Quando eu iniciei minha atividade profissional, o meu primeiro salário, porque assim, naquela época, né, a juventude já era um hábito das pessoas se envolver com o tabagismo, né? E é só que tinha aquela história, a maioria dos meus colegas sempre apanharam antes de iniciar o tabaco, né? E minha mãe fumava. Então, o que eu fiz? Meu primeiro salário, assim que eu peguei, levei um maço de cigarro da qual ela gostava de fumar e comprei uma marca diferente. Ainda ela falou para mim assim, não precisava comprar o outro, já que não tinha, né, a mesma marca. Depois que terminasse, eu ia e comprava outro. Aí eu expliquei para ela que eu estava mostrando aquele outro cigarro, que a partir daquele momento eu ia iniciar a minha vida como tabagista. Ela me contou toda a história, né, do mal, dos malefícios que o cigarro faz, e eu, então, falei para ela, se é tão ruim, se não é bom para a saúde, por que a senhora continua fumando? E aí eu falei, então, eu vou fazer assim, a partir de hoje, eu vou iniciar, se eu perceber que não é uma coisa boa, eu mesmo paro. E a questão do relógio foi que eu também ia comprar um relógio, na época, né, meu pai falou, então, vamos fazer o seguinte, espera o final de semana, você está de folga, eu também estou, nós vamos comprar um relógio. E aí ele me trouxe na relojaria suíça, compramos um relógio. Ao retornar, ele falou, já que você está com dinheiro, vamos comer um lanche. Aí, nessa, ele pediu uma pinga e uma coca. E eu aproveitei e falei, me dá uma cerveja. Aí ele falou, que história é essa de você pedir cerveja? Eu falei, o senhor fez o seu pedido, eu vou fazer o meu. Aí ele falou, não, eu pedi a pinga para mim e a coca para você. Aí eu expliquei para ele, da mesma forma que eu fiz, né, com a mãe em relação ao tabaco, eu vou falar sobre o senhor a mesma coisa do álcool. Se também não for uma coisa positiva para mim, eu também vou parar. E aconteceu com o tempo, né, quando nasceu a minha filha, né, eu comecei a perceber que a minha ação, as minhas atitudes, ia ser difícil de eu explicar para ela que o cigarro não fazia bem para a saúde, que a bebida também não era uma coisa bacana, e eu comecei a perceber que, se eu fosse só orientar e explicar a ela ia continuar, ela ia falar a mesma coisa para mim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a parar de fumar, de beber, para que dê esse exemplo para ela, para que ela pudesse observar que, quando eu falasse que isso não era bom, não era uma coisa positiva, ela tinha isso como exemplo, né, que eu também não estava fumando e eu não bebia. Acho que foi mais ou menos essa lembrança, essa recordação. Alguém mais? Uma história aí, né, com muitos capítulos, hein, gente? Uau! Bom dia, meu nome é Adalberto, eu sou motorista do acolhimento de adolescente. Desculpa, eu não ouvi seu nome? Adalberto. Adalberto. Eu trouxe não, eu estava na carteira, né? A fotografia.
que eu não sabia que tinha trazer um objeto, né? Mas a fotografia, para mim, ela traz grandes lembranças para mim, né? Por quê? Eu estava falando para a Beth, né? Nós conversando na troca de informações do objeto. Eu não tinha foto quando eu era criança. Porque no nosso tempo era mais difícil de ter foto e guardar foto. Quando a gente vê a fotografia no álbum, é diferente da que a gente vê num celular hoje. A gente tinha gosto de olhar o álbum de fotografia, né? Então, eu trouxe para a minha lembrança ver isso aqui, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Que as coisas gostosas a gente acaba deixando de apreciá-las, né? Pelo um simples fato de modernidade, vamos falar assim, a gente deixa tudo para trás, mas a lembrança da fotografia vai ser sempre uma lembrança que vai voltar no tempo e fazer a gente recordar bastante coisa. Ok. Então, lembrança também que vai trazendo essas diferenças do tempo, né? O que era a fotografia há 20, 30 anos atrás, o que é hoje, né? Então, vai contando notícias também de tempos, né? De contextos diferentes, né? De história que envolve o social que a gente está. Eu sou a Beth, no qual o Adalberto partilhou aí a lembrança dele. Eu trouxe uma caneta, e aí eu trouxe uma caneta da mais simples, a caneta Bic, porque eu associei história e associei adolescência, e eu falei assim, nossa, mas por que veio a caneta na minha mente, né? E é o ritual de passagem. Então, quando a gente... Na minha adolescência, quando você ia para a 5ª série, você não escrevia mais com lápis, você escrevia com caneta, porque agora você era grande. E que daí tinha mais responsabilidade, porque não dava para apagar. Estava lá escrito, tinha que ter responsabilidade, tinha que ter cuidado com o que você escrevia. E aí veio todo esse imaginário, veio todas essas lembranças, por isso da caneta. Olha só, gente, olha que lembrança, né? Acho que ela quer colocar ali. A Maria Isabel, acho que levantou. Bom dia, gente, de novo. Bom, eu e a Shirley, a gente estava trocando experiências, né? Porém, naturalmente, reflete na vida da gente. Então, eu estava falando para ela que marca a minha vida, literalmente, né? A minha história e o motivo de eu estar no assistência social, né? Mas aí acabei de falando para ela que o caderno é uma das minhas referências. Por quê? Eu tenho mania de caderno mesmo, né? Mas eu lembrei e lembro da minha mãe, e quando a Samanta contou do trabalho que ela tem, e refletiu também na minha vida, porque a nossa vida começa na nossa família. E não só eu, mas muitos, 99,9% da população, e os adolescentes, tivemos aquela dificuldade de receber o nosso não, né? Independentemente da situação. Então, eu escrevi alguns tópicos. Apoio familiar no meu intuito, na minha vivência familiar, da minha adolescência, enfim. Só não. Tanto que eu tenho uma foto no meu celular, eu subindo em cima da mesa, com 6, 7 anos de idade, porque tinha aniversário coletivo. E era no dia do meu aniversário, não lembravam do meu aniversário. Então, nesse dia, eu fiquei um pouco revoltada. E olha que eu era quieta. Eu subi na mesa, peguei a faca. E, na hora que eu peguei a faca para lamber, minha tia bateu a foto. E ninguém entendeu por que eu tomei aquela atitude. E, nisso, aqueles nãos foram refletindo no meu cotidiano. A minha mãe ela teve problema sério de depressão, vício, pai, tio, avô, tudo no vício. Então, aqueles nãos da vida que o adolescente de hoje, né, tem essa fraqueza mental por isso também. Então, moradia. Vim para São Paulo, não tinha moradia. Não também. Estudo.
a trancos e barrancos, né? Eu, com 14 anos, ainda estava na 5ª série. Fui concluir meu ensino médio em 2024, depois dos 30 anos. Então, um não bem redondo, literalmente. Trabalho não e sim, por quê? Falta de experiência, né? Então, isso me fez tomar iniciativa, que é o quê? Vender alguma coisa, que é o que periféricos fazem, né? Vamos empreender alguma coisa. Eles não, vamos vender alguma coisa, literalmente. Então, eu montava kit, eu, com 16, 17, 18 anos, não arrumava emprego de jeito nenhum. Então, montava kits de ursinho com caneta e bolsa e saía vendendo de porta a porta. Já vendi bolo de ponto a ponto de ônibus. Trabalho? Não também. Família, 2, se eu casei. Eu achava que não ia casar, gente, mas casei, né? Mas, assim, no relacionamento particular, eu poderia dizer que recebi muitos nãos, como todo mundo, por N motivos, né? Por eu não aceitar e pela pessoa não aceitar, e por racismo também. Convenhamos, do lado de cá dá para sentir melhor. E hoje eu estou casada, graças a Deus. Agora, formação. Estou numa primeira graduação, né? Aliás, eu não estou formada, eu estou ainda estudando, estou no meu último estágio. Estou com 49 anos de idade, com foco e força para poder me formar na assistência social e com N projetos, né? E isso, o não, que é a inclusão no trabalho também, na minha área, que também não é fácil, né? Isso eu tenho consciência. Mas se a gente é uma pessoa com autonomia, a gente enxerga a porta. E aí eu já transformo o não em si. E a inclusão, o que é inclusão para nós hoje? O que é inclusão para você? Pessoa. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso é inclusão? Ou você ter sucesso profissional? Eu falo sempre, eu acho que eu já até falei uma vez aqui, quem já é formado, eu enxergo como mestre. Eu nunca canso de repetir isso. Já assistiram o filme Sociedade dos Poetas Mortos? Esse filme é lindo. Aquele filme me marcou, eu assisti ele, eu não era nem formada. E eu falei, cara, então vamos ter autonomia. Essa reunião aqui reflete lá fora. Por isso que eu falei aquilo. Sociedade dos Poetas. A gente faz isso todo dia. Eles reuniam numa caverna. Isso é notório, gostoso. É projetar, é viver, plantar e colher. E, fora isso, aí eu perguntei para ela, por que tudo isso? Porque o não faz parte da vida da gente. A vida, ela ensina a gente a receber não. E numa situação daquela que a gente falou uma com a outra, eu falo para o adolescente, está com dificuldade? Olha no olho, que ali você vai ter... Mas, assim, não olha no olho nervoso, que olhar no olho nervoso não tem bom resultado. Respira e olha nos olhos. Dali você vai tirar muita referência. Porque, às vezes, falando, a pessoa não recebe ou não está pronta para receber. Então, você vai entender olhando no olho. Se ela está pronta para receber, você falar. E vocês e nós estamos prontos para receber? Esse olhar nos olhos, porque quando a gente faz uma escutativa, a primeira coisa, olha para mim. Né? Maravilhoso isso, gente. Então, a Maria Isabel está trazendo aí o caderno dela, né? E é um caderno que acolhe, né? Uma produção de conhecimento, de saberes, né? Da história dela. Né? E aí, eu lembrei do Mauro, quando ele estava... Mauro, né? Milton, desculpa, que o Milton estava trazendo do preconceito, né? Eu estava um pouco associando esses nãos, né? Porque vamos combinar, né? Que tem adolescentes que recebem nãos muito mais duros, né? E que vão não dando chance dele poder, né? Lidar com isso e seguir a vida a partir desse não, né? Então tem um não que é um não que move, né? E tem um não que oprime, né? que reduz as possibilidades de vida. Né?
Então, isso é algo que, quando a gente pensa nas adolescências, quando a gente pensa que não é só um jeito de adolescer, porque essa é uma experiência, né, social, é um fenômeno, uma categoria, né, social, não é algo natural. Então, a gente já teve na nossa história da humanidade um tempo em que era criança e adulto, não tinha esse tempo, né, do adolescer. Então, isso nos indica que não é algo dado, não se, né, formou a sociedade e a adolescência já estava ali. Ela foi se constituindo ao longo da história, e tem justificativas para isso, né? E uma delas se refere à questão, inclusive, do trabalho, né, que a Maria Isabel também trouxe. Então, ela abriu esse leque, né, e eu estou aproveitando, né, algumas coisas que estão sendo partilhadas aqui para a gente lembrar, né, dentro de uma compreensão crítica, né, que histórias são essas que a gente se depara, trabalha, lida, né, enfim, às vezes como um soco no estômago, né? Estou lembrando de um trabalho que eu estava fazendo com adolescentes num serviço de acolhimento que eu acompanho, né? Fazendo formação e supervisão. E aí é um adolescente que recém chegou na casa, assim, né? E aí, bom, poderia ser que ele ficasse, ele topou participar do grupo que é aberto, né? Enfim, participa quem quer, né? O adolescente que quiser. Mas eu fiquei pensando, bom, talvez ele não fale muito, fique mais, né, retraído, né? Mas é isso, né, gente? Quem é essa pessoa, né? Bom, essa é uma pessoa que já trouxe de largada na hora da apresentação dele que ele foi estuprado pelo pai dos 5 aos 9 anos, né? Então, assim, né? E aí, né? Como é que você segue a conversa depois disso, num contexto, inclusive, grupal, né? Eu fiquei sem saber o que dizer, né? Então, só para a gente considerar, né, que o nosso esforço aqui é não tomar que só tem uma história, né? Então, a gente vai produzindo e cabendo dentro da gente muitas histórias, somos feitos de muitas histórias, só que as histórias dos adolescentes, né, que vocês trabalham, tem capítulos muito duros, muito difíceis, né? Então, a gente vai trabalhar nessas duas dimensões, né? Uma dimensão que envolve os perigos da história única. Então, a gente vai ver o vídeo que muitas pessoas devem conhecer, da Chimamanda, né? E eu fiquei um pouco em dúvida, né, se eu trazia ou não, porque é um vídeo até conhecido, né, por muitas pessoas, né, em processos formativos, enfim, né? Mas é um vídeo que tem tanta história, né, tem tanta densidade, que eu achei que ele poderia compor bem com a gente, porque é muito, muito forte, né? A defesa da Chimamanda, né, do quanto que a gente não pode ficar iludido que a nossa história ela é feita de uma única experiência, um único capítulo, uma única, né, um único ato, né? Ela é feita né, de mais coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Então não temos também só histórias tristes, né? Mas, ao mesmo tempo, temos histórias tristes, né? Então, e aí, né? Como que a gente vai, né, acolher essas histórias, trabalhar com essas histórias? Será que isso é possível, né? Então, assim, eu tenho certeza, né, que se a gente fosse seguir aqui, né, as nossas partilhas, a gente teria o privilégio de escutar outras histórias que vêm a partir de algo importante quando a gente pensa em história de vida, que são as memórias, né? E a ideia que eu queria trazer com vocês aqui, né, não sei se faz sentido para vocês, mas que a memória não é alguma coisa que está ali guardada e que a gente vai, né, remexer, pegar e ela vem ali intacta, né? Então a gente relembra, né, aquilo que aconteceu com a gente e a gente fala sobre isso, né?
Então, a ideia que eu trago e que aí vou, né, me apoiando em pessoas como a Ecleia Bose, que, enfim, é uma pensadora que trouxe muitas contribuições para, né, trazer a compreensão, a importância das memórias, né, no desenvolvimento humano. Ela fala da memória como uma reconstrução, né, como quando a gente vai se pôr a lembrar, né, a gente lembra com uma participação muito ativa nossa, assim. A gente faz um tipo de reconstrução, né? Tem uma versão nossa. Então, né, quando o Luiz estava contando, né, ele estava lá remexendo, né, nas lembranças dele, daquilo que ficou para ele, do vivido, né, com o pai, com a mãe dele, e aí trouxe para história com ele, daí no lugar de pai, né, com a filha dele. Então, tem todo um trabalho. Então, a Ecleia Bose fala isso, né, que trabalhar com memória é um trabalho, né? A própria memória é um trabalho, né, de ficar remexendo e reconstruindo, né? E aí, para a gente poder seguir aqui, então, assim, o que eu queria trazer para vocês é que, por conta do tempo, né, a gente vai ficar com essas partilhas. Só se tiver alguém assim muito desejoso, muito desejosa de colocar o seu objeto e trazer algo da sua memória, né? Então, não sei, tem alguém assim que, gente, eu preciso contar para vocês algo que eu acho que vai ser importante. Meu nome é Mayara. Eu não ia falar não, mas ela me deixou com muita vontade de falar sobre os não da vida. Eu fui morar no abrigo, eu tinha 7 anos. Eu tinha pais e mães. Não era por falta financeira que fui para no abrigo, era porque a gente era muito largada, minha mãe e meu pai eram alcoólatra. E aí eu fui morar no abrigo, onde eu era muito cuidada, onde tinha passeio, conseguia ser criança, tinha tudo bom e maravilhoso. E, para mim, ainda estava ótimo lá. Só que, para a equipe técnica, para o pessoal, você tem família, você tem que ir. E aí eu fui morar com a minha tia. Ela é tia-avó. E aí ela me prendia muito. Eu fui morar com ela, tinha 9 anos, e ela me prendia muito, e eu recebia muito não dela. Morei com ela uns 5 anos, e aquela falta que eu morava no abrigo, onde eu tinha tudo, eu podia ser criança e tudo, me fazia falta. Então, eu olhei para ela e falava que eu não queria mais morar com ela, que eu queria voltar para o abrigo. E ela não acreditava, porque era eu e minha irmã, só que ela não dava conta, não podia brincar, só que ela queria que eu ficasse lendo livro. Ela não dava muito amor, ela não era uma pessoa afetuosa. Eu entendo a infância dela, que era daquela época em que era da roça. E, para mim, aquilo não era suficiente, porque, querendo ou não, as pessoas que eu fiquei no abrigo me deram amor, carinho, eram pessoas muito afetuosas. Então, com 13 anos, eu voltei, onde eu tinha tudo, fazia curso, tinha educadores, nossa, maravilhosos, até hoje tenho contato com eles, inclusive a foto que eu tenho era essa. E aí, dali eu fiquei quase 2 anos fazendo curso, indo para a escola, fazer terapia, me desenvolvi muito mais, mudei minha mente. E aí veio a história de novo, você tem família, você tem que voltar para a sua família, que não sei o quê. E eu não queria sair de onde eu estava. E aí eu fui morar com a minha tia, mãe da minha mãe, aonde eu também tinha vários não, aonde com 15 anos eu saí e ela me colocou para trabalhar. E eu comecei a me relacionar com um cara no qual ele não me apoiava em nada, eu estudava. Então, um dia que eu não queria ir para a escola, minha tia não reclamava, minha tia falava, você tem que estudar. Ela não me apoiava em nada. Além de não me apoiar, ela não me incentivava, você tem que fazer uma faculdade ou algo do tipo. Eu já tinha essas ideias, mas era porque o pessoal onde eu morava implantou isso dentro de mim. Eu via as pessoas que eu almejava, que eu... Enfim. E aí eu parei a escola, porque eu também engravidei, e também esse cara falou assim para mim, ele começou a mudar comigo depois de um tempo, e falou assim, só vou mudar se você casar comigo. Isso eu tinha 16 anos. Falei, não, acho que não tem isso, não vou casar nova, eu quero estudar, quero fazer muitas coisas. E aí a minha tia, aí a gente terminou, aí eu fui comentar isso com a minha tia falou assim, por que você não tenta, boba, que não sei o quê. O dia que eu voltava na escola, ela não brigava. Aí o dia que o cara me faz uma proposta, eu tenho 16 anos, ela fala, por que você não tenta, boba? Eu olhei para a cara da minha tia, eu me senti, nossa, do jeito que eu estou aqui, assim, eu me senti, eu falei,
que essa mulher tem na cabeça? E, assim, eu me senti daquela forma, mas, com o tempo, ela me fez convencer e as pessoas ao redor. O pessoal do Nordeste casa cedo, né? Ele era do Nordeste, a família dele apoiava, acabou que a minha tia também apoiava. E aí eu engravidei. Hoje a minha filha vai fazer 9 anos mês que vem. Parei meu estudo, parei tudo, só trabalhava para me sustentar e viver. E fui tendo uma adolescência muito difícil. Até quando eu fiz uns 21 anos, eu voltei a falar com o meu orientador, que eu até chamava ele de pai na época. E aí a gente tinha marcado um churrasco coletivo entre muitos que moravam na época, então a gente tinha uma amizade muito forte, assim. E aí acabou não dando para mim ir. Aí ele falou assim: tem uma vaga. Perguntou da minha vida, eu falei como que estava. Ele falou: minha nossa, por que você parou de estudar? Eu falei: a vida. Ele falou assim: quer começar a trabalhar aqui de operacional? Aí, só que ganha pouco, é 12 por 36, que não sei o que, você tem que voltar a viver. Aí eu falei assim: tá bom, estava desempregada naquela época. E aí comecei a trabalhar. Ele falou assim: volta a estudar, você tem que voltar. Ele é gerente de um LPI hoje, antes ele era meu gerente. Eu falei assim, eu já tinha começado, só que eu também parei. Ali no Belém Clara Mantelli, vocês conseguem terminar à distância, quem não terminou, né? E aí eu consegui, como era na pandemia, ainda fiz online. Em 1 mês terminei. E aí ele falou assim: em 2 meses, ele tem a oportunidade de você ser orientadora, vamos ser? Aí eu fui para um SAICA da mesma rede, e aí comecei a ser orientadora socioeducativa. Aí eu gostei. Assim, é muito diferente quando você é uma acolhida e de quando você não está mais nesse papel. Então, no começo, eu enfrentei muitos desafios, porque às vezes eu falava: eu também passava por isso, que não sei o quê. E eu não conseguia fazer meu papel mesmo, às vezes, de orientadora no começo. Mas fui aprendendo, foi um grande desafio. Aí, hoje, sou orientadora noturno, curso pedagogia. E hoje, me trazendo aqui, me fez muito bem. Eu não estava nem com vontade de vir, porque estava acontecendo as coisas no meu serviço atualmente. E foi muito bom essa reflexão de onde eu vim, por que eu vim, por que eu estou. E os meus não me fez afastar da minha família. Assim, eu tenho contato com todo mundo, mas assim, quem me fez de verdade foi o orientador, a equipe técnica. Hoje eu tenho orgulho disso. E até hoje eu tenho apego com eles, e eles são mais minha família do que a minha própria família. Oxi! Que história, hein, gente? Uau, Maiara. Obrigada. Assim, né? Porque a gente nunca sabe, né? O que vai dar, né? Um trabalho como esse. Vai abrindo, né, gente? E algumas pessoas vão se dispondo a querer partilhar um tanto algo seu íntimo, né? Então a gente está aqui numa experiência que eu estou aqui, né, gente, fazendo conexões também. O quanto que trabalhar com histórias de vida vai entrando na intimidade, né? Vai, sabe, assim, às vezes a gente está só ali na capa, né? Daquele livro, daquele ser pessoa, cheio de histórias, e às vezes a gente não consegue, né, passar além disso ali que ele está mostrando de início, né? Porque se é o adolescente, eu acho que isso que você está nos provocando a pensar, né? Assim, nas nossas práticas, como é que está essa história de não, né? Como é que está isso? Como é que está essa medida, né? Ó, a Maria Isabel está com a foto aí, ó, da faca para provar, né? Vivi isso, né? Então, acho que tem aí uma provocação, né, em relação aos nãos, né, nessa relação do adulto com o adolescente. Aí. Que medida é essa? Né? O que isso abre e o que fecha em termos de possibilidade de relação e de trabalho? Né? Agora, o adolescente, a adolescente, é muito comum, né, nessa experiência, né, e aí eu já estou retomando coisas que, talvez, né, lembrando, né, de coisas que vocês, às vezes, já tomaram contato ao pensar sobre, estudar sobre a adolescência, né, que é um tempo conflituoso, é um tempo de vida conflituoso, em que aqueles que cuidaram, né, aqueles que, né, são responsáveis, são adultos, né, têm uma função importante ali de cuidado, né, eles começam a ser questionados. Né? Então, nesse processo, né, de se fazer alguém diferente, eu não sou mais criança,
também não sou adulto, né? Não quero ser esse adulto, por exemplo, fica questionando o adulto, né? Esse é um processo muito importante na constituição dessa identidade, né? Que é uma identidade que, né, vou aí com o Ciampa, que é um psicólogo social que morreu há pouco tempo atrás, da PUC de São Paulo, e que fala da identidade não como algo fixo, mas uma metamorfose, né? Então, quantos eus cabe em mim? O que eu posso ser? A Maiara trouxe aqui tantas Maiaras, ela foi podendo ser, né? Nesses encontros e desencontros, né? Então, acho que isso vai também nos ajudando a pensar, né? Porque é história de vida, né? E adolescências, né? Essa relação aí, né? Então, como é que a gente vai considerando também algo que, não sei se para vocês isso ficou evidente, né? Mas para mim fica muito forte quando eu vou escutando algo das histórias, né? Alguns trechos das histórias, né? A presença das relações, né? Ali o filho da Ana, né? Ali a Elaine falando, todo mundo tem celular, todo mundo tinha celular menos eu, né? Maiara ali, um orientador, né? Opa, vem aqui. Por que você, né, parou de estudar, né? Os nãos foram ditos por alguém, né? Na história da Maria Isabel, né? E essas viagens, né? Que relações foram tecidas, né? Nisso que ficou tão gostoso. E quando você estava falando, você sorriu, né? Então vai trazendo também essa experiência, né? Memória afetiva, vai trazendo esses afetos, né? Nessas conexões aí, né? Então, toda a experiência do registro, né? Daquilo que vai ficando registrado. E hoje em dia a gente está num tempo de liquidez. Vamos pensar aí que tem um autor, né, que fala muito sobre a realidade líquida, que é o Bauman, né? E ele fala dessa coisa que, né, parece que é tudo tão volátil, né? Tudo é tão rápido, né? A gente vai vendo as mensagens, a gente vai vendo e parece que a gente vive um tempo desmemoriado, né? Porque não sei, assim, quem aqui lembra, além do seu número de celular, se lembra, né? Se lembra mais algum, né? Quantos lembra, né? Então, isso é uma questão do nosso tempo, né? Então, quando você estava trazendo a questão da fotografia, né? Que tinha um tempo e que ela estava concretizada, né? Então, também, isso vai nos dando pistas, né, do trabalho com histórias de vida, o quanto que a materialidade, então não é à toa que eu peço os objetos, né, o quanto que a materialidade nos apoia, né, em cuidar dessa experiência, né, das histórias, né, porque é uma experiência, né, poder lembrar das histórias. Eu não vou falar daqui do meu objeto, que eu também trouxe meu objeto, né, talvez em algum momento aí no decorrer do encontro eu trago um pouco, mas eu fiquei muito impressionada, porque como eu estava com esse assunto circulando na minha cabeça, no meu coração, assim, né? Eu estava lendo um artigo, que depois até partilho com vocês, sobre história de vida e uma construção metodológica entre psicanálise e saúde pública, né? A Cecília Minayo é uma das pesquisadoras que participou dessa experiência num grupo, né, com adolescentes que sofreram algum tipo de violência sexual, e daí, a partir do dispositivo, né, das histórias de vida, um trabalho foi tecido com elas, né? E aí, um dos livros que eles usam como estratégia de trabalho com essas adolescentes é um livro que faz parte da minha história e eu nem lembrava, né? E eu não lembrava quem tinha me dado, né? Então, quando eu abri o livro e vi a dedicatória, uau, né? Né? Então, já que eu falei, né? Já falei um tanto, então deixa eu falar, né, do livro que eu não sei se vocês conhecem, da Esmeralda, né? Por que não dancei? O Gilberto Dimenstein, né? Que, enfim, apoiou a Esmeralda, está publicando esse livro. Então, eu acho que esse livro aqui ele concretiza muito desse trabalho com história de vida, do poder, da potência que tem
o trabalho com histórias de vida, né? Para pensar em acolhimento, para pensar em reparação, para pensar em justiça, né? Em não ficar capturado numa história única, para pensar em novas histórias e não numa história que parece que só é passado, só fica repetindo, né? Não, né? Que outras histórias podem ser contadas, né? Que outras coisas podem ser vividas. Eu não quero fazer como fizeram comigo, eu quero fazer diferente, né? Então, esse livro foi dado pelo meu pai e eu não lembrava, assim, né? Então, assim, é alguém que morreu, não faz tanto tempo assim. Então, assim, mexeu muito comigo, assim. Então, estou trazendo um relato também, né? Porque é essa possibilidade que isso que pode ser uma ferramenta, né, de trabalho, sim. É por isso que a gente está aqui hoje, inclusive falando desse assunto. Não sei se faz sentido para vocês isso, gente. Faz? Porque às vezes, né, tá tudo tão ligado aqui, mas tenho que saber como é que está ligando aí com vocês, né? Pode? Meu nome é Shirley, eu sou família acolhedora e sou também voluntária do Fazendo Minha História. Então, acho que tudo que a gente está contando tem tudo a ver aqui, né? Porque o Fazendo Minha História é a construção do álbum que a gente faz nos abrigos, né, nos SAICAS, sobre a história de vida. Então, eu atendi um adolescente e a gente ouve tanta coisa em 1 hora por semana, só que você vai lá, que abre o mundo, né? Então, assim, fui ouvindo as histórias de vocês e fui lembrando das histórias que eu ouvi. Então, acho que tem tudo a ver, né? Então, era só um depoimento. Legal. E quando a Shirley fala, isso me faz pensar num estereótipo que se tem muitas vezes dos adolescentes, né? Que já fecha, né? Possibilidade de pensar o que mais ele pode ser, além disso, que não fala. Eu pergunto, não fala. O que você quer? Né? O que aconteceu? E não fala, né? Então, a Shirley está dizendo, bom, né, na história dela, na experiência dela, ela pôde viver algo diferente com um adolescente, né? Então, que é um processo, né, que não está dado, né? É claro que também a gente vai vendo adolescentes que a coisa está tão transbordante e fala, né? Então, por isso a gente não perde de vista essa compreensão da pluralidade, né? Então, por isso a gente fala adolescências, né, no plural, porque não tem um jeito só de adolescer, né? Tem jeitos diferentes, porque isso também vai dependendo, né, não só da singularidade de cada um, mas do chão que ele pisa, né? Então, o Frei Beto que fala, né, a minha cabeça pensa a partir do chão onde eu piso, né? Então, isso está falando de contexto, está falando de território, né? Está falando o que a gente vai encontrando, né? Então, agora me lembrei, né? Cartografias da Memória é um trabalho super bonito, é fácil de encontrar essa publicação, é gratuita, é do Margens Clínica, né? Que é um coletivo aí que tem toda uma potência de trabalho, né? Com situações importantes e extremas de desproteção social, né? E o Cartografias da Memória é um trabalho que eles fizeram com adolescentes, né, jovens de diferentes pontos da cidade de São Paulo, e eles usavam como dispositivo essa questão dos trajetos, né? Então, por onde de desenhar, de concretizar isso, assim, qual que era o trajeto deles, né? Por onde eles passavam quando eles, né, queriam chegar a determinado lugar, enfim, o território deles, querendo muito acessar esse território, porque esse território também vai podendo contar quem eles são. Então, a ideia agora, gente, é a gente poder refletir em grupo, né, sobre essas 4 perguntas aqui. A gente vai formar 4 subgrupos, tá? E cada subgrupo vai ficar com uma dessas questões aí. São questões que dariam muito assunto para conversar. A ideia é que vocês possam fazer uma troca breve, assim, uma primeira avisada, uma primeira passada, né, do que a gente pode pensar ao ser interrogado, né, ou sobre o trabalho com adolescentes é difícil? Por quê? Né? No trabalho com adolescentes, há uma história que se repete? Qual? No trabalho com adolescentes, qual é a experiência mais marcante?
E quem são os adolescentes que vocês trabalham, né? Então, assim, vai ter variedade, né? Porque vocês vão estar em grupo, né? Vão estar com pessoas aí que vêm de diferentes experiências, né? Mas a ideia é que vocês possam trazer um comum provisório, né? Só para a gente ter uma pequena fotografia, né? Desses adolescentes, dessa experiência de trabalho com eles, tá? Então, é um pouco algo, né, que a gente vai pegar na mão, até desse modo muito comum na adolescência, que é interrogar, que é problematizar, né? Então, eu estou lembrando aqui do Luiz, né? Falando assim, ó, se a senhora fuma, né? Eu também vou fumar, né? Então, tá ali, tá provocando, tá interrogando, né? Pô, mas se o senhor bebe, por que eu não posso, né? Então, temos isso, né? Então, adolescente nos convoca a gente ter que se haver com perguntas, né? Então, a ideia é que a gente possa seguir um pouco nessa atmosfera, aproveitar, né, essa experiência provocativa aí. A palavra, então, do grupo 1 ficou potência. A pergunta é: o trabalho com adolescentes é difícil? Por quê? Então, dentre todas as palavras que a gente levantou, a gente escolheu potência para representar a complexidade dessa fase da vida, do desenvolvimento, mas que ela também não é só transição, ela é por ela mesma, né? Então, ela completa, né? E ela não é só uma transição para a vida adulta, né? Então, a gente costurou, a gente teceu essa palavra potência com outras que trazem esse processo de construção, mas de vivência plena também, de confiança, de escuta, de exemplo, de identidade, de questionamentos. Então, a gente falou que o trabalho com adolescentes ele é complexo e ele é potente, né? Essa nossa reflexão que traz toda essa conexão, empatia e essa inteireza que representa a adolescência. Ok. A impressão que eu fiquei, não sei, é que vocês parece que colocaram em questão essa interrogação. O trabalho com adolescentes é difícil. Então, vocês podem só partilhar um pouquinho como é que foi? Assim, claro que não vai reproduzir, né? Mas daquilo que vocês puderem partilhar. Bom, acho que cada uma de nós falamos um pouquinho, né, daquilo, da forma que a gente consegue ver o adolescente, e a gente pontuou, por exemplo, a questão biológica primeiro, né, o que é ser adolescente, né, que não está nem na fase adulta, nem na fase da infância, então essa modificação, né, hormonal, né, fisiológica, algo que precisa também ser considerado, o quanto que ele se sente deslocado também. Então, essa parte, a questão das emoções, né, a gente falou biopsicossocial, das emoções, o quanto que ele sente, né, esse mundo. E, assim, quando a gente olha para o adolescente, essa palavra a gente meio que globaliza, quando, na verdade, a gente falou também dessa potência por conta da subjetividade. Cada um vem com uma história, não é só porque ele está dentro dessa fase, né, a partir dos 12 anos, que a gente consegue, por exemplo, rotular. A gente entendeu que não é que é difícil, mas tem a complexidade, né, dentro desse processo de desenvolvimento mesmo. E o que a gente vai conseguir potencializar aquilo que tem na própria história é entendendo essa subjetividade, né, de cada um. Mais ou menos isso. Deu para entender? Ok. Então, olha aí a potência do grupo, podendo colocar em análise a própria pergunta, né? E aí eu fiquei pensando que isso pode cair como um rótulo, né? Como um estereótipo que vai empobrecendo o que é essa experiência do ser adolescente. Agora, essa é uma palavra que ela não é estranha, né? Essa formulação, né, gente? Trabalhar com adolescente é difícil, não? Isso circula, né, socialmente, é difícil, né? O aborrecente, né, é muito comum. Você está com vontade de falar alguma coisa?
Eu queria completar isso, que quando a gente falou um pouco desse ser difícil, quando a gente fala, essa criança é difícil, adolescente é difícil, a gente normalmente associa uma coisa de ser chato, ou que não é o padrão, não é o que você espera como que ela deveria ser, né? Então, é um trabalho desafiador, mas não difícil no sentido de menosprezar o que a criança ou adolescente ele traz, mas no sentido de que não é uma coisa que deve ser pensada, que você não faz no automático, não faz de qualquer jeito. Legal. Então a gente vai pensando, né, que essa palavra difícil, ela pode ampliar o significado dela. Ela pode estar muito associada como algo negativo, algo ruim, ou algo também que nos convoca. Por que é tão difícil? O que tem de difícil para mim trabalhar com um adolescente? Então a gente pode acolher essa pergunta, né, trazendo a interrogação para nós, né? O que provoca em nós, né? Porque sim, pode ser, né? Adolescer, né? Dependendo, inclusive, do lugar que se está, social, né? Pode ser muito difícil, sim, né? É um tempo de crise de identidade, né? Então é um tempo em que, né, aquelas roupas não cabem mais, né? Não se refere, não. Então, se não é isso, o que é, né? E outro, né? A Elaine, cadê a Elaine aqui, né? A força do grupo, né? O medo, né? O medo. Eu estou lembrando de uma outra oficina que teve aqui, né? Só que me fugiu o nome. A primeira oficina sobre adolescência, o nome do Rafael, né? Quando ele trouxe uma pesquisa falando dos principais medos dos adolescentes, né? O primeiro era de morrer, né? E o outro é de sobrar, né? Então, sim, gente, tudo pode ficar muito intenso, né? Porque a gente também está falando de um corpo, também tem uma dimensão biológica, né? Então, a adolescência, que é uma experiência social, ela está apoiada numa experiência biológica, que é a puberdade, né? Então, que toda uma série de transformações aí nesse corpo acontecem, né? E aí, né? Como é que fica esse ser nesse contexto em que ele está inserido? Então, talvez eu vou aproveitar essa palavra e vou colocar aqui, a gente vai colocando aqui, vendo como é que essas palavras vão se compondo, né? Talvez aqui a potência, ela também possa ser difícil, né? Essa força de não se adaptar, né? Porque, desculpa, né, gente, adulto, no geral, a gente está mais adaptado, né? Assim, a como as coisas funcionam, né? E aí a gente vai, né, trabalhar com quem não está, né? Muitas vezes não está adaptado, né, a isso que está aí. E ele precisa se adaptar? Ele precisa se adaptar, por exemplo, às violências múltiplas que ele sofre, né? A nãos que são nãos violentos e opressivos. Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Ao que a gente está propondo que o adolescente se adapte? A uma escola que, né, ele não sente como fazendo parte dessa escola, né? Ou, enfim, certas atividades que ele não se reconhece, que não faz sentido para ele, né? Então, essa potência, essa força, né, de questionar, de provocar, né? Então, o adolescente, muitas vezes, ele não passa despercebido, né? Dependendo aí, né, de como ele está vivendo a sua adolescência, ele se afirma muito fortemente. Então, a potência aí me remeteu a isso, né? Essa força que, às vezes, torna difícil para a gente, né, lidar com essa força, né? Essa força de vida. Vamos para o grupo 2? Bom dia, meu nome é Marcela, e o nosso grupo ficou com a questão, né, no trabalho com adolescentes. Há uma história que se repete? Qual? E, na hora de elencar uma palavra, a gente foi trazendo várias coisas das nossas experiências de trabalho. Então, justamente, a maioria aqui tem experiência em SAICA, então, como o público que é atendido por esse serviço é bem específico, as histórias acabam sendo específicas e acabam se resbalando em vários momentos. Então, se repetem sempre histórias de negligência, de violência, de abuso, tudo isso a gente sabe. E, junto a isso, dentro da adolescência, a gente foi trazendo que falta, muitas vezes, identificação, um lugar, o pertencimento, né? Até trazendo essa questão de, primeiro, medo da morte, o segundo, de sobrar, de não fazer parte. E a palavra que a gente elencou foi falta para isso.
Porque a gente chegou na conclusão de que, nessa história, o que mais repete é a falta. É a falta de um lugar seguro, é a falta, né? Porque a gente não culpabiliza a história, a gente responsabiliza, mas não culpabiliza. E para saber que aquele adolescente, aquela criança, passou por um histórico de violência intrafamiliar, aquela família faltou alguma coisa para que chegasse no momento de violência, de abuso e tudo mais. Então, faltou uma estrutura familiar, faltou alguma coisa na história daqueles genitores, falta uma continuidade no serviço. A gente até começou a trazer experiências que a gente tem dentro dos nossos serviços específicos, até o que a própria Natália trouxe, de escolher ficar no abrigo. O que falta nessa família para você escolher ficar no abrigo? E essa é uma história que a gente também vê que se repete, de adolescente ficar em dúvida, eu gosto da minha família, mas eu gosto daqui, eu não sei se eu quero voltar para casa ou se eu quero ficar aqui. Então, o que falta ali? Então, tem alguma coisa que falta uma continuidade, né? Até pensando na maioridade, que a maioria dos adolescentes que a gente acaba atendendo, o trabalho é com maioridade, e falta uma continuidade. A gente não tem, em todos os municípios, o serviço de República Jovem. E aí completou 18 anos. Falta um lugar para voltar. Porque, inclusive, quando a pessoa escolhe continuar no abrigo, vai faltar um retorno, vai faltar uma família, às vezes, e aí tem um processo de reaproximação, de readaptação, de reencontrar a família. Então, a gente entende que falta muita coisa. Até porque, pensando na história em si, dentro do acolhimento, quando ele está entrando na adolescência, ele vai ter que tomar algumas decisões mais difíceis do que a gente tem que tomar fora dele. Né? Fez 16, 17 anos, está no ensino médio, que curso que você vai fazer? O que você vai fazer depois da escola? Dentro de um ambiente seguro, familiar, já é muito difícil tomar essa decisão do que você vai fazer do seu futuro. Como é tomar esse tipo de decisão quando você tem que decidir ainda o que você vai fazer, onde você vai morar, como é que você vai cuidar de você? Falta autonomia. Então, falta, inclusive, a possibilidade do adolescer de um jeito seguro. O adolescente ele não pode fazer muita bobagem, não pode cometer muito erro, porque um pequeno erro acaba acarretando consequências muito severas para ele, porque ele não tem um ambiente seguro. Então, a gente elencou aqui a história que se repete, né, a palavra para isso seria falta, porque a gente vê que falta muita coisa. Uau! Né? E é isso aí, né, gente? Agora, e é isso, né? Esse processo da gente escutar, né? Então, a gente está aqui numa conversa, agora a gente também pode estar conversando internamente, né? O que isso não vai nos fazendo pensar, o que isso aciona em nós quando a gente está escutando um colega, né? Falando da produção do grupo. E eu fiquei um pouco pensando que essa repetição da história, ela também se refere aos profissionais. Os profissionais se verem, né, repetindo, né? Então, como é que a gente vai lidando com isso que a gente reconhece que falta? Falta tempo, falta recurso, falta trabalho em equipe, falta política pública, né? Então, se a gente for, né? Então, assim, a gente vai reconhecendo isso, né? E aí, o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente lida com essa falta? Né? O trabalho está aí. Né? Vocês estão se relacionando, né, com eles. O corpo de vocês que está ali, né, em cena, na relação, né, sendo assim, né, testemunhas de uma história, né, que não é uma história individual somente, é uma história social também. Né? E aí, nesse nível de complexidade, como é que a gente fica? Né? Então, aí tem trabalho, vocês não acham? Né? Então, um cuidado aí, né, para a gente poder, né, não ficar sozinho nessa experiência. Né? Então, o sentido também de estar nessas oficinas, né, é a gente poder produzir bons encontros, né, que vão nos dando condição de poder, né, a despeito dessa infinidade de faltas, isso não nos paralisar.
né? Isso não nos embrutecer, porque a experiência da impotência, né, ela vai tendo consequências, em termos até da gente querer se defender, né? Quem gosta de ficar se sentindo impotente, se sentindo mal, né? Então, né, como que a gente se mantém vivo, né? Como sim, né? Produzir vida junto com os adolescentes, e para isso a gente precisa estar vivo, né? Então, para mim, assim, né, um trabalho muito importante, né, no acompanhamento, né, seguindo junto, né, com as equipes, com os trabalhadores, as trabalhadoras, é poder estar abrindo essa experiência de acolhimento, assim, né, para quem está aí, né, na labuta diária, assim, né, porque precisa estar vivo, precisa estar viva para poder realizar esse trabalho, né? E o trabalho, ele é um trabalho que pode, né, mortificar, né? Então, enfim, não sei se isso faz sentido, né, mas histórias de vida, que vidas são essas, né? E essas vidas dependem de outras vidas, né? E a nossa vida está onde nisso? A nossa pergunta é, no trabalho com adolescentes, qual a experiência mais marcante? Levaria mais ou menos 2 anos aqui conversando, né? Mas nos deram 10 minutos. E nos 10 minutos todo mundo queria falar. Faltou tempo. Todo mundo queria falar e queria falar bastante. E a gente foi ouvindo. E a palavra que ficou marcada foi a vinculação. Não se tem trabalho sem vinculação. E como é lidar com essa vinculação, e uma coisa muito forte é a questão, eu vou usar um termo que pode não ser correto, me perdoem, mas a questão da saúde mental, né? Como é que a gente lida, hoje no SAIC a gente lida muito com a questão da saúde mental dos nossos adolescentes, e a gente está aprendendo a lidar com isso, porque não é do nosso métier, não é do nosso dia a dia lidar com a saúde mental. E aí isso é muito forte em vários relatos que nós tivemos aqui. Lidar com a questão do sistema penitenciário, né? Você faz a vinculação, você exerce o trabalho, e aí vem essa justiça não muito justa desse nosso país, que ainda fica trabalhando com o encarceramento da população jovem negra periférica. Então, isso vem para o nosso serviço, não está fora dessa realidade, os nossos serviços estão dentro dessa realidade. A gente falou também de coisa muito bonita, de uma experiência de formação de liderança na adolescência. Um trabalho muito significativo feito lá no extremo da Zona Leste, onde um grupo de adolescentes é convidado e é eleito pela comunidade num processo, se elege esses adolescentes para pensar, elaborar, executar e avaliar as atividades com criança e adolescente. E aí os professores falam assim, o que vocês estão fazendo nessa quadra, que isso acontecia numa quadra de uma escola, que falam assim, o que vocês estão fazendo nessa quadra que vocês escolhem os piores? E aí os meninos vieram falar isso para os educadores falam assim, diz que vocês foram escolhidos, vocês foram eleitos. E aí também é o olhar para esses adolescentes. Que olhar que a gente tem para esses adolescentes? Quando a escola diz que a gente escolheu o pior, que adolescente que para eles são piores? Aquele que questiona, aquele que lidera, aquele que está lá o dia todo fazendo, acontecendo? É um adolescente que dá trabalho. É isso, a gente falou muito sobre essas emoções que permeiam o nosso trabalho. E variações aí de experiências, né? Então, alguém do grupo estava falando, mas marcantes em que sentido, né? Que marcas? E aí tem variações, né? Tanto boas quanto difíceis, ruins. E aí eu estava ouvindo um outro grupo, né? Porque isso são pistas, né? Em termos de trabalho metodológico, né, gente? Assim, como é que a gente trabalha, né? Com os adolescentes dentro desse cenário, esse bem difícil que nós estamos, né? Então, como é que faz isso da vinculação? E tem um outro grupo que estava discutindo isso, né? De bom, né? A gente tem atividades, né? Que talvez a gente ache interessante, né? Mas o que é os interesses deles, assim, né? Então, o quanto que essa posição da gente poder se interessar e saber mais, né,
sobre aquilo que vem lá no relatório, aquilo que é destituído de riqueza de detalhes de uma vida, né? Que tem gosto, que tem valores. Vou remeter ao começo do nosso encontro, né? O quanto que as partilhas que foram sendo trazidas iam trazendo os valores, aquilo que te é caro, que te é importante, seja a viagem, né? Seja ali adquirir o meu primeiro salário, eu comprei, né, aquilo que eu queria. Então, né, uma série de notícias sobre aquele ser, aquele sujeito que é alguém que se identifica de determinado modo, né, e que se liga a determinadas coisas, né? Enfim, tem coisas que são perigosas, que se liga, pode ser, né? Agora, será que só coisas perigosas, né? E são perigosas por quê? Né? Enfim, então, são perguntas para a gente abrir, né? Abrir possibilidade de vinculação, né? Porque é na abertura, né, gente? É na abertura que a gente consegue estabelecer laço, né? Se a gente já tem muitas respostas ou não tem pergunta nenhuma sobre quem é você, né? Torna difícil a gente poder estabelecer laço, né? Estabelecer vínculo. Vamos para o último grupo? Eu só queria falar que a gente, quando fala de adolescência, a gente já vai para o último grupo, tem essa questão de que período é esse, seja cronológico, seja social. E quando você fala de adolescência para a criança e o adolescente que está institucionalizado, isso torna um outro peso, uma outra perspectiva. A gente está falando o quê? Idade cronológica, biológica, psíquica, social. E tudo isso é muito complexo. E quando a gente traz isso para esse adolescente institucionalizado, é mais complexo ainda. É o tic-tac dos 18 anos, né? Muito bom. Acho que pensar nesse adolescente institucionalizado tem especificidades, tem um peso maior, né? Eu fico muito refletindo, até tenho vontade de estudar mais isso, esse percurso institucional, né? Esse percurso que se repete muitas vezes, porque o nosso trabalho, gente, é o contradestino. Aquilo que é tomado como destino, né? Que é caixão, que é prisão, né? A gente, né, fazer força contra isso, né? Mas o percurso institucional, o comum né, entra a criança e vai ficando mais velho e vai começando a ficar próximo a outra instituição, que são as medidas socioeducativas, né? E depois vai para o presídio. Então, que trajeto é esse? Que trajeto é esse? Né? Então, é muito forte. Né? Então, tem essa potência, agora tem essas forças contrárias, né, gente, à vida, né? À produção da vida. Né? As faltas. E a questão da saúde mental, embora a gente está aqui falando sobre assistência social, né, sobre equipamentos da assistência social, a gente pensando no conceito ampliado de saúde, né, vamos pegar lá a Organização Mundial da Saúde, né, que saúde não é ausência de doença, né, é o estado de se sentir bem, estado de bem-estar, né? Então, aonde que a gente encontra a saúde? Qual que é a instituição? Bom, a saúde pública, né, os equipamentos de saúde mental têm a sua função, né, em termos de produção de saúde. Agora, o bem-estar é na vida. E as outras instituições fazem parte da vida desse adolescente, né? Então, também são produtores de saúde, né? Porque saúde é vida, né? É um conceito ampliado. Então, nesse sentido, o trabalho em rede, né? Nesse sentido, o olhar complexo e essas perguntas, né? O que vai te dando bem-estar? O que vai te dando ânimo? O que vai te animando de estar vivo? Bom, a palavra que a gente escolheu foi assim: quem são os adolescentes que vocês trabalham? Né? Então, tinha muita gente de SAICA e eu da medida e o CCA. Né? Então, nós chegamos à conclusão que são invisíveis. Invisíveis. Né? Eles são
tanto no SAICA como no serviço de medida, ele é um número de processo. Então, ele é invisível. Ele não é chamado nunca pelo nome. É o número de processo. Né? E os meninos que estão no CCA, muitas vezes estão no SAICA e muitas vezes estão na medida. Então, ele continua sendo 2 vezes invisível. Né? Então, foi a palavra que nós escolhemos, invisível. Eu acho que a discussão, quando a gente traz também como invisível, para além do que a gente cria como expectativa da sociedade de ler os nossos adolescentes, é a leitura que a gente faz dos nossos adolescentes também. Né? É uma invisibilidade da própria execução de política pública que a gente tem, da gente, né? Parte, muitas vezes, de dentro para fora. Quando esse adolescente... Porque a gente começa a citar escola, citar saúde, citar educação, a gente cita todo mundo, mas todos estes são execução de política pública. Todos estes são trabalhadores, igual a gente, que foi ali, criou uma perspectiva de profissional, criou uma perspectiva de vida para esses adolescentes, mas nós também invisibilizamos esses adolescentes. Quando a gente vê que o direito está violado e a gente fecha os olhos, quando a gente vai na escola e a gente pede uma vaga como se nós estivéssemos pedindo uma caridade para o adolescente. Né? E a gente não está pedindo uma caridade, está pedindo que execute a política pública. Então, por que né, a gente sempre vai bater ali? Acho que a assistência tem isso de, olha, eu vou na escola e é difícil ter vaga e eu tenho que ligar para fulano, ligar para ciclano. Não, é direito garantido. Né? Quando a gente passa, acho que uma das perguntas que ficou dentro do grupo é quem a gente escolhe para viver e quem a gente escolhe para morrer. A invisibilidade não só essa morte não só da morte da carne, mas essa morte do direito. Quando a gente anda agora aqui na região, vamos dar uma passadinha ali na Sé. Quantos adolescentes, neste momento, não estão fazendo uso das drogas K? A invisibilidade está dentro da gente também. A gente tem que começar a pensar, enquanto executores de política pública, quem somos nós na execução de política pública? O que nós estamos fazendo é autocrítica. Ah, o meu vizinho ele fala do menino da medida, mas a escola fala do menino da medida, o CCA fala do menino da medida, esse daqui é do SAICA, pode deixar. Ou ao contrário, né? Quando ele não é invisível na escola e nesses lugares, aí que ele é muito visível mesmo, né? Mas ele é visível por um outro lugar. Ele é visível pelo do problema, pelo adolescente que não é nem aborrecente, é marginal, é trombadinha. Se fosse aborrecente, o aborrecente, né? ele tá dentro do prédio do Pompeia. Ele não está dentro do SAICA. Esse é o aborrecente. O nosso é o invisível. Então, eu acho que quando a gente escolhe essa palavra, a gente está falando de uma invisibilidade para dentro e para fora. Quem somos nós na execução de política pública e se não somos nós também agentes de uma invisibilidade da nossa adolescência, do nosso Brasil? Quem é que morre nesse Brasil? E a gente vê. A gente é forte, a gente é corajoso, mas a gente também, às vezes, ou grande parte das vezes, enquanto execução de política pública, a gente fecha os nossos olhos, ou a gente torna invisível. A gente executa política pública. É direito desse adolescente. A gente não está pedindo para que o adolescente vá para a escola e seja bem tratado. Isso não é... A gente tem que parar de achar que tem que ir lá e fazer esse pedido. Eles executam também política pública, a educação. A dificuldade no nosso grupo tinha gente da República, de CCA, acho que foi um grupo muito diverso, e aí fala dessa nossa adolescência. A adolescência é diversidade. E essa diversidade a gente escolhe também, né? Necropolítica, que a gente está falando também, né? Quem a gente está escolhendo para viver e quem a gente está escolhendo para deixar morrer. Que bom, né, escutar tantas vozes, né, que têm as suas intensidades, que têm as suas histórias, né, as suas experiências que estão aí sendo ditas, né, e tem uma intensidade naquilo que é dito. Não é só o que está dizendo, mas como diz. Então, quando a gente vai pensando em invisibilidade, né, é importante a gente considerar que não se trata de não ver, né? É ver de uma determinada maneira. E uma determinada maneira que ele vira alvo. A Beth estava falando do que se trata a adolescência, né? E pensando na adolescência institucionalizada.
E aí a gente pode tomar como referência a idade cronológica, né? Agora, se é uma experiência social, né, a idade cronológica ela, né, não vai conseguir abarcar, né? Porque alguém pode começar essa experiência, né, de ser adolescente, né, muito precocemente, né? E pode ficar durante muito tempo. Hoje em dia tem toda uma discussão da adolescência estendida. A gente pode pensar os marcadores, né, as experiências sociais aí que vão trazendo um certo pertencimento a um grupo social, a uma experiência produtiva, por exemplo, né? A gente pode pensar na legislação, a gente pode pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente como um outro marcador dos 12 aos 18. A gente pode pensar a Organização Mundial da Saúde, que daí fala em pré-adolescência, adolescência, né, e pós-adolescência, né? Então tem também essas referências. Então começa lá com 10, né? Mas isso tudo nos diz o quê? Nos diz que não é algo delimitado objetivamente, né? Tem toda uma construção social que vai dizendo, né, que é isso, começa aqui, é a partir disso, fala. É tão amplo para a construção sócio-histórica. Você fala em 10 anos, mas na evolução, se for ver biologicamente, esse período não existe. Porque existem locais onde essa criança assume papéis muito pequenas, né? O que eu acho que leva à dificuldade, que foi o que o Bruno falou em relação à saúde, é que existe toda uma cobrança legal de uma rede social em cima de um adolescente que já teve todas as perdas possíveis e imagináveis, né? No ideário da família Margarina, porque quando a gente trabalha, a gente fala, é linda a família Margarina, que é colocado dentro de uma instituição que tem que correr atrás de tudo que ele não teve, e que nós também não temos enquanto instituição, que entra as faltas, né? Então, como que a gente corre enquanto instituição para suprir tudo que aquele núcleo familiar não conseguiu ter para produzir um adulto? E nós colocamos aqui no nosso grupo que as experiências que foram levantadas são muito mais traumáticas para quem trabalha no serviço a respeito de saúde mental, que a gente tem que trabalhar com adolescentes e crianças com problemas de saúde mental, que não é o foco do SAICA. Então, se pega uma criança com saúde mental, onde ela vai para dentro de um SAICA, quem até então é normal passa a não ser mais, porque tem toda uma vivência traumática, tem toda uma situação de convivência de extremos, né? Todas as perdas que essa criança tem dentro de um acolhimento, por estar fora da família e por estar refém de uma rede impotente, que a gente acaba ficando impotente. Aí a gente entra toda numa discussão, né? Então, os adolescentes que têm um sofrimento mental deveriam estar aonde, né? Deveriam estar num serviço onde tem crianças e adolescentes que não têm, né, nenhuma assim, identificação de questões de saúde mental, né? Então, enfim, agora se a gente for pensar na história, né, da luta antimanicomial, todo o trabalho, todo o esforço é para a gente poder desconstruir espaços de segregação, né? Porque a gente vai vendo que esses espaços, e a história ela também ela é potente no sentido dela nos ensinar para a gente não repetir, né? Então, é aí que mora a riqueza da gente poder se haver com uma história que não é única, ela é complexa, ela tem várias, né, camadas, vários capítulos aí, e o que vai produzindo. Então, a história dos manicômios produz adoecimento, produz cronificação, né? Então, todo o trabalho da luta antimanicomial é para abrir para poder encontrar outros e outras, que isso produz saúde, né? Agora, na prática, né? Trabalho, porque você vai tendo que se relacionar
com, né, toda a dimensão afetiva, né, das relações humanas, daquilo que não está podendo ser como se gostaria que fosse, enfim, e são vários que estão ali, né, frustrados muitas vezes, né, com a coisa não está sendo como se gostaria que fosse, né? Então, agora, uma coisa, teu nome, desculpa? Hã? Nice, né? Uma coisa que a Nice falou assim, o SAICA, né, tem que prover tudo, né, para, enfim, conseguir que esse adolescente possa ter uma vida melhor, inclusiva, enfim, uma história diferente, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? A família, ela não tem a responsabilidade exclusiva de proteger e apoiar o desenvolvimento dos seus. Isso é um trabalho social. Então, a falta e a falha, ela acontece em nós como sociedade, né? Quando a gente não consegue criar, né, um mundo que seja um mundo possível para todos e todas, né? Então, não é um problema. Então, a gente vai fazendo um esforço de não individualizar, seja aquele que está ali, né, incomodando, causando, vamos dizer assim, seja essa família, seja esse SAICA, né? Então, assim, já cansei de escutar também assim serviços que vão ficando muito angustiados, né, os profissionais, porque se sentem muito cobrados, né? Então, o judiciário, né, até então ali, então o problema é o SAICA. Então, onde que está o problema, né? Então, para a gente não ficar capturado em uma história única, né, em um reducionismo que totaliza a experiência, a gente vai precisando abrir e ver que o trabalho ele é muito complexo e difícil. Então, ele não é feito por uma única pessoa, família ou serviço. Ele é feito pelo coletivo, né? E aí, o Bruno, quando ele traz, né, onde nós estamos, na rede, aí é super precioso essa colocação, essa marcação, né? Porque isso nos dá a chance da gente pensar sobre como é que a gente está produzindo essa rede. Essa rede está fria? Essa rede só está se comunicando via relatório? Com quem que eu estou encontrando dessa rede? Com quem que eu estou trocando? Né? Ah, não, aquele serviço... Será que naquele serviço não tem ninguém que eu possa, ou aquela escola, ou, né, aquele equipamento de saúde, ou aquele espaço de convivência... Não há ninguém que eu possa estabelecer uma conexão, uma reflexão, um projeto de cuidado e de acolhimento? Será? Né? Então, bora lá. Falando sobre as adolescências, né, que a gente conversou, e vários de vocês foram trazendo, né, de que adolescência é essa que a gente está falando. Então, acho que o grupo mesmo produziu essa riqueza, essa crítica, né, da gente pensar que os adolescentes que estão institucionalizados, eles precisam se haver com uma dinâmica muito pouco estimulante para o seu desenvolvimento, para a sua potência de vida, né? Vai fechando muito, né, as possibilidades. Você tem que se adaptar demais, né? Em 18 anos, você tem que estar aí, né, trabalhando, autonomia ali, né, tinindo para você poder caminhar com as suas pernas, ou poder ficar com a sua família e lidar aí com a sua realidade. Né? Então, quer dizer, né, não vai ser possível isso. Né? Para a maior parte, não vai ser possível. E o que é possível? Né? Por isso que a gente está aqui. Né? Aí eu coloquei, né, diversa, singular, né, o plural está associado com essa questão dos contextos, né, diversa também nesse campo identitário, né, onde que você vai se ligando, se vinculando, né, se animando de pertencer, de se reconhecer enquanto identidade aí, né, e que tem um jeito próprio, né, tem um jeito particular. Né? Então, também como cada um vai lidando com as condições sociais, né, tem algo que se repete, mas tem aquilo que é a tua diferença, o teu jeito, ou seja, de protestar,
ou seja, de produzir vida, de produzir saídas para uma situação que está muito difícil. Então, tem os jeitos singulares de cada um. É desigual, então, quando a gente pensa, e os números estão aí para apoiar a gente, gente? Então, o Fórum de Segurança Pública, junto com o brasileiro, junto com o Unicef, traz isso, 80% de quem mais morre em jovem no Brasil, de 2016 a 2020, está lá, 80%. Quem são? A gente sabe, tem cor, tem lugar social. Então, isso é muito desigual. Por quê? Aí, crítica, aí, pensando que é um momento que exige muita atenção, muita invenção, porque é um momento de mudanças extremas que estão se passando. E aí a gente pode pensar, por exemplo, pensando, por exemplo, com autores que trabalham com adolescentes, falando dos lutos, Então a gente fala do luto do corpo e a gente fala também do luto das relações, porque o adolescente ele começa a ser tratado de um jeito diferente, Você é adolescente agora, você não é tratado como se é criança. E daí tem essa coisa meio confusa, porque você não pare de agir como criança. E, ao mesmo tempo, não. Você ainda não é adulto. Então, esse tempo, essa moratória que o Contado Caligares fala, é crítico, assim, é difícil nesse sentido. Mas ele também está aí, essa palavra crítica, também para pensar nesse lugar do adolescente como alguém que faz a crítica. Ele faz a crítica, às vezes, de uma maneira mais direta, até elaborada, às vezes por produções artísticas, às vezes pelo seu comportamento. Então, ele tem essa potência de nos oferecer um mal-estar, da gente ter que... enfim, saber como é que a gente segue a conversa, apesar dessa crítica, muitas vezes, incomodar. Aí, aqui as histórias de vida, pensando um pouco que elas vão sendo possíveis serem tomadas, serem vividas como histórias, porque elas podem ser narradas, elas podem ser contadas. Então, aquilo que vai dando a qualidade de história é a sua condição de narratividade, de poder ter um espaço, uma escuta em que ela possa ser abrigada, que ela possa ser acolhida. Então, o Instituto Fazendo História tem esse nome, a gente nem conversou sobre isso, enfim, poderia ter ido por esse caminho. A gente tem uma representante que faz parte diretamente desse projeto, e que daí tem essa materialidade dos álbuns. Os álbuns são um das ferramentas de trabalho. Agora, o trabalho é o trabalho com histórias de vida, de reconhecer que aqui tem... tem um canal, tem um espaço importante de acolhimento, de desenvolvimento, um meio de constituir-se psiquicamente. Por quê? Porque quando, como é que a gente vai pensar alguém ser quem se é sem história? Por isso que a gente trabalhar num sistema de rede esfriado por número, enfim, o adolescente, a adolescente, o acolhido, essa maneira genérica, é uma maneira que destitui a história dele. Então, por isso que essa luta da gente se pôr a querer saber de quem que a gente está falando, e quem está falando, de quem a gente está falando e quem está falando dele, o que viveu com ele. No contar uma criação da história se dá. Toda história é uma recriação. Então, falando para vocês que, quando a gente pensa em história de vida, a gente não está tomando como uma descrição, um relato de fatos. É muito mais inventivo, tem um campo muito mais construído, de constituição e de construção, que está se dando quando cada um aqui teve a generosidade de partilhar a sua história por meio dos objetos, estava fazendo ali, naquele momento, lembrando do filho, para onde ele foi. Então, ela foi, a Ana foi recortando algumas coisas, foi
né, pensando e trouxe uma história para a gente. É a produção dela, né, uma produção ali muito trabalhosa. Exige um trabalho psíquico para isso acontecer, né? Então, uma totalidade, né, quando a gente vai pensando em identidade, né, porque quando a gente está pensando em história, a gente está pensando em história de alguém. Então, história de vida está, né, inevitavelmente, incontornavelmente ligado à identidade, porque é a história de alguém. Então, isso se refere à sua identidade. E aí eu trouxe o conceito, né, do Ciampa para a gente não entender a história como algo, eu sou assim, né? A minha história é essa, né? Então, isso fecha, né? A ideia é abrir. Então, por isso que porque quando a gente fala da identidade, pode nos capturar numa ideia de fixação, né? Porque a identidade ela estimula isso. Eu sou, né? Quando a gente, quem é você, né? E a pessoa vai falar algo. Quando ela está falando algo, ela está falando da identidade dela, que ela está altamente identificada. E aí que está o perigo, né, gente? Porque daí a gente fica tão ali envolvido com a imagem que a gente tem da gente mesmo, que a gente acha que a gente é isso só, né? E não, né? A gente é mais. Aqui a gente teve, né? A gente teve relatos, né? De coisas, né? Bom, eu recebi um monte de não, mas, né? Hoje eu estou aqui, né? Com o meu caderno, fazendo um monte de registro, porque eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero produzir mais, né? Então, a ideia da metamorfose aí, uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto, una. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu, que sou assim. Ou seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade e na mudança, né? Então, às vezes, eu não sei se vocês têm essa experiência, né? Às vezes, você está fazendo uma discussão de caso, está trocando uma ideia, né, sobre algum adolescente, né? A gente está falando dos adolescentes, né? E aí, assim, nossa, mas, né? Poxa, ele fala que ele quer, mas, né? Quando a gente vai e consegue o curso para ele não vai, né? Pô, né? Fala que gosta tanto da mãe chega aí, nem dá bola, né? Como assim, né? Então, assim, o quanto que a gente consegue suportar isso que são as contradições, né? A gente tem as nossas, né, gente? Que às vezes a gente vai jogando um ideal sobre o outro que fica difícil, né? Poder corresponder a ele, vamos dizer assim, né? A gente pode fazer isso com a gente, pode fazer isso com os outros também. Então, essa é uma ideia que me parece preciosa, assim, a gente poder tolerar, sustentar as contradições, né? Aquilo que não é ou isso ou aquilo, né? É isso e isso. Então, aí estava falando da Bose, que eu comentei com vocês, né? Enfim, que é uma pesquisadora, foi alguém importante para pensar a questão da memória, né? E ela fala: lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho, né? Então, o quanto, quando a gente está trabalhando história de vida como um caminho, né, para poder acolher, para poder apoiar, né, para poder se transformar no trabalho com o outro, né, o quanto que isso é um trabalho precioso, né? O que dá forma ao vivido é a experiência dos homens, são as narrativas que eles fazem de si. A narração não é apenas um instrumento da formação, a linguagem na qual esta se expressaria. A narração é o lugar no qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora e experimenta a história de sua vida. Então, aí, né, esse ponto é para intensificar essa ideia, né, de que a narrativa, ela é em si, né, algo que vai trazendo essa dimensão da construção, né, da produção singular, né, de algo nessa dimensão elaborativa, né, porque eu vou tendo que explicar o que aconteceu, como aconteceu. Então, tudo isso vai me dando espaço de existência, né? Porque um dia, né, gente, isso eu estou batendo, enfim,
um dia a gente foi falado, né? Um dia alguém falou, algum dia alguém falou o nosso nome, e a gente só tem condição de nos dizer porque alguém falou de nós, né? E o nosso trabalho, né, como humanos, aí é a gente poder passar a dizer assim, bom, agora sou eu que vou dizer de mim, né? Então, agora o quanto que eu vou podendo dizer de mim, não só sobre o que os outros ficam repetindo e eu acreditei, né? O quanto que eu vou podendo falar outras coisas, vou ganhando uma independência, né? Um discurso próprio. Tá? Então, aí tem uma força essa narrativa, né? Que não é um relato, né, de fatos do que aconteceu, né? É a própria condição de falar-se. Não se trata de descobrir as pessoas, mas de criar oportunidades narrativas para que elas se reinventem ao caminhar para si, através das longas estradas dos relatos de vida, né? Então, o que é essa experiência de poder ser testemunha de uma história, né? O que você está acompanhando aí com alguém que está podendo contar alguma coisa de si, falar alguma coisa de si, né? E porque na hora que a gente está falando, a gente também está se escutando, né, gente? E a gente também pode ajudar o outro, falar assim, nossa, mas, né, retornar alguma coisa, né? Adensar esse momento. Então, isso pode ser feito através de uma materialidade, mas também na própria experiência da conversa, da troca, né? A história de vida não é a história da vida, mas a ficção apropriada pela qual o sujeito se produz como projeto dele mesmo. Só pode haver sujeito de uma história a ser feita. É a emergência desse sujeito que intenta a sua história, que se experimenta como projeto, que responde um movimento de biografização, né? Esse trecho aí, né, eu quis colocar por conta de, muitas vezes, essa é uma palavra tão presente quando a gente fala de adolescente, né, gente? A coisa do projeto. Tem um projeto de vida, projeto, né? E aí, quando a gente pensa, né, nessa possibilidade, né, dele estar criando, né, essa história, porque o jeito que vai contar, como vai contar, o que vai intensificar, o que não vai, quem vão ser os personagens, quem que vai fazer parte, quem não vai fazer parte, né? Tudo isso é uma construção própria do sujeito, né? Então, porque quem vai fazer projeto é um sujeito, né? Então, cadê? Quando o Bruno fala, cadê nós? E a gente tem que perguntar, estou te chamando, você vê que eu fico te chamando, né? Cadê nós, né? Na rede? Mas quando a gente trabalha com histórias de vida, a gente está fazendo essa pergunta indireta. Cadê você? Quem é você? E é isso que também vai dando condição de eu me projetar. Bom, né? Alguém falou isso, né? Quem eu fui, quem eu sou, quem eu quero ser, a questão do projeto de vida, que a Valéria Paz traz muito essas localizações, né? Então, como esses tempos, né, passado, presente, futuro, eles estão relacionados, eles estão interrelacionados. Então, uma experiência de narrar-se, né? Aí eu trouxe um trechinho daquele artigo que vocês quiserem dar para compartilhar com vocês. É fácil achar também pelo nome na internet, né? Oficinas de História de Vida, uma construção metodológica no enlace entre psicanálise e saúde coletiva, né? Então, elas partilhando essa experiência, né, das histórias de vida em grupo de adolescentes. Nas narrativas das histórias de vida compartilhadas, sublinhamos os deslocamentos na leitura que as adolescentes faziam do processo em que estavam inseridas. Buscamos, assim, colaborar com a produção de rupturas da posição de vítima, desconstruindo certezas e verdades cristalizadas e admitindo a dispersão onde se supunha unidade e identidade, né? Então, enfim, né, podendo falar sobre alguma coisa que, às vezes, eu estou muito certa, que é assim, que é desse jeito, que não tem jeito, né? Que a gente vai podendo, né, saber de outras coisas, na pergunta, né? Naquilo que vai podendo se acrescentar, às vezes, algum detalhe dessa história, né? Então, a gente pode ser muito também assim, potente quando a gente presta atenção não naquela história mais oficial, né, que está sendo contada, mas alguma coisa que vai aparecendo
mas, né, às vezes é alguma coisa que a pessoa gosta e que ela falou, né, que ali não foi dado muita ênfase, né? Então, o quanto que a gente vai participando dessa experiência também, né? Porque isso é uma coisa que eu queria trazer, assim, né, em relação ao lugar do testemunho, né? Então a gente pode falar muito daquele que está falando e a experiência é potente que isso, mas ele fala para alguém. Ele fala para alguém, né? Então, conta a sua história para alguém. É isso que vai dando condição dessa história poder ir ganhando corpo, e ganhando vida. História de vida. Para ela ganhar vida, ela depende de algum outro que possa escutá-la, né? Então, a função do testemunho pode ser entendida como um modo de inclusão da experiência singular em uma representação compartilhada, né? Então, a gente volta para o laço, na hora que a gente está podendo viver essa experiência que muitas vezes foi vivida de uma maneira muito sozinha, né? Então, quanta coisa sofrida e que não tinha com quem contar. E agora eu posso contar para alguém o que eu vivi, né? Então, isso vai dando notícia e esperança, porque tem um laço ali que está sendo tecido nessa contação, né? E aí esse lugar de testemunho, de poder ocupar esse lugar, você está participando, né, dessa experiência. Então, uma experiência de escuta. Testemunha é aquela que consegue ouvir a narração insuportável do outro e aceita que suas palavras revezem a história que lhe é apresentada, né? Então, vai tendo aí uma ampliação a partir dessa contação, né? Alguma coisa vai podendo se deslocar. E daí a gente volta ao começo do nosso encontro aí. Então, eu queria colocar esse finalzinho aí, que é da Esmeralda, né? Um trecho que é bem no comecinho. Ela começa o livro dela falando do gosto de poder tomar um banho, né? Então, ela conta, né? Como é gostoso um chuveiro. O chuveiro vai limpando a gente por dentro e por fora. Nunca tive um chuveiro, nunca tive uma cama e uma casa de verdade. Agora sim, tenho o meu chuveiro, tenho a minha cama, tenho a minha casa, né? Então, aí ela decidiu começar, né, a história dela contando de alguma coisa que ela sente como podendo ser dela, né? Então, ela vai trazendo notícias daquilo que ela não pôde acessar, daquilo que ela pode hoje, o que ela pode hoje, né? Então, tudo isso vai falando desse movimento de transformação, né? De condição de poder habitar outros lugares e de produção de vida. Pensando na gente que está na rede, trabalhando com essas adolescentes, com essas crianças de alguma forma, eu, como família acolhedora, eu fico pensando como que a gente também tem que ter uma boa escuta, como que isso é importante, porque eu fiquei pensando na fala do Bruno, quando ele fala que, às vezes, a gente reproduz os valores e os padrões de preconceito, mas está pautado no que para a gente é o certo e o errado, né? Então, como que a gente também tem que tem que sair do nosso lugar de ficar como ouvinte, mas um ouvinte ativo e responsivo daquele momento e não ficar como julgador, porque eu acho que a gente pode fazer isso de algumas vezes, isso prejudica muito a escuta e prejudica muito essa dinâmica que você falou, né? Que se você está contando sua história para alguém, tem um outro lado que também está ouvindo. E essa pessoa que está ouvindo, de alguma forma, ela também ajuda você a construir e elaborar aquilo, né? Então, como que é importante a gente também, como alguém que está do lado daquele adolescente, apoiando e ali naquele recorte da vida dele, como que a gente também tem essa responsabilidade, né? Para a gente, como o Bruno disse, não ficar repetindo o padrão que a gente mesmo critica. Eu fiquei pensando... Obrigada. É Márcia, né? Porque a Márcia aí intensificou algo em relação a quem está escutando, né? Como está realizando essa experiência, né? Então, bom, é importante a gente saber, né? Saber do nosso papel, saber do nosso trabalho, enfim, né? Mas essa posição de eu não sei, né? Eu não sei de você, eu não sei o que é melhor para você, né? Enfim, aí a gente consegue, né,
poder sair um pouco de cena para poder escutar o outro, né? Porque às vezes a história ela é tão difícil de escutar que a gente fala assim, não, mas agora está tudo bem, já passou, né? Então a gente vai silenciando, a gente vai calando, né? Então esse lugar da testemunha, né? Daquele que pode escutar, pode se interessar por essa história, né? E não querer resolver essa história, e pode escutá-la, né? É isso que vai dando condição, né? De outras dimensões dessa história poder aparecer. E não é só com você, né, gente? Não é assim, puxa, mas agora o que eu vou fazer com isso? Não sei, gente, o que você vai fazer. Mas o que eu acho importante é você não fazer sozinha. Né? Tipo, faz com outros. Mas não tem ninguém. Nossa, então a gente vai precisar conversar sobre isso, né? Vai precisar encontrar outros, né? Porque senão fica da ordem do impossível, né? E o nosso trabalho é criar possibilidade, potência. Então, um outro caminho que a gente não abordou aqui não somente, e o programa Fazendo Minha História traz isso, né? Não somente escutar histórias, mas contar histórias, né? Que outras histórias eles podem ter em contato, os adolescentes, que ampliam as possibilidades de identificação, né? Tem um cara lá da quebrada que eu acho o máximo, mas quem mais existe no mundo e que, às vezes, eu posso gostar, posso me identificar, posso me inspirar? Então, quais são as histórias que estão circulando dentro dos serviços que vocês trabalham, né, que estão sendo oferecidas a eles, né? É isso, gente. Ficamos por aqui. Agradecer enormemente vocês, né, por esse encontro, por essas trocas.